Olá, pessoal. Eu sou Elis e, como prometido, eu estou de volta hoje, mas não para falar sobre LGPD. Hoje nós vamos falar um pouco sobre direito digital. Então, o que é esse direito digital que a gente tanto estuda, tanto ouve falar? Ele é um sinônimo de direito da inovação, direito informático, direito eletrônico, de onde ele vem, como ele surge. Se você quer saber, não perca amanhã no Globo Repórter ou hoje aqui na Ramona Academy. Então, para iniciar nossa conversa, a gente precisa entender melhor o que é esse troço chamado digital. A gente vai ter que o termo digital, ele é utilizado para fazer referência a tecnologias da informação que utilizam valores descontínuos ou discretos e que vão se contrapor às tecnologias analógicas. Tá bom, agora traduz, Elis. Então, a gente vai ter aqui dois tipos de tecnologias, as digitais e as analógicas. Partindo das analógicas, a gente vai ter que uma tecnologia analógica, ela vai trabalhar com informações que vão ser representadas ou associadas a valores, a razões contínuas, ou seja, são números dentro do conjunto de números naturais, são números contínuos, ou seja, 1,1, 1,2, 1,3, 2,4, 2,5 e assim sucessivamente. É justamente essa ideia de continuidade dentro de um infinito. Por outro lado, quando a gente vai falar sobre digital, nós estamos falando sobre as informações que vão estar representadas ou associadas a valores descontínuos dentro do conjunto de números reais. Então, aqui nós estamos falando de números inteiros, como, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Quando a gente para ver os conceitos da palavra, o significado faz sentido. O termo digital, por exemplo, ele vem do latim, que significa dígitos, que são dedos, justamente porque você tem essas informações expressas em algarismos que podem ser contados na mão. Por outro lado, o termo analógico vem do grego de analogia, que significa proporção, porque a gente está lidando com números quebrados, com proporções. Atualmente, a gente utiliza o termo digital para fazer referência àquilo que pode ser expresso em números, e principalmente nos últimos anos, em números binários, porque a linguagem binária é a linguagem que os computadores vão utilizar para funcionar, para realizar as atividades, que é aquela linguagem de zeros e uns que vocês já devem ter visto por aí. Então, por exemplo, quando a gente fala que uma foto foi digitalizada, o que a gente está querendo dizer é que ela foi reduzida a um número de pontos que, quando lidos em conjunto, expressam aquela imagem, demonstram aquela imagem, um conjunto de zeros e uns, um conjunto de números. E aí fica a questão, então. E o que é o direito digital? Ele é o direito que vai estudar isso? Vai estudar essa tecnologia? Sim e não. O direito digital, ele surge, na verdade, para regular as questões que surgiram com a evolução das tecnologias da informação e com a expansão da internet, justamente porque elas foram responsáveis por causar grandes mudanças comportamentais, sociais e na forma que a gente se comunica, na forma como a gente socializa. E, em razão disso, a gente fala que o direito digital ele surge como uma consequência da chamada sociedade da informação, dessa evolução tecnológica. E aí é interessante porque quando a gente para falar sobre essa questão da sociedade da informação, a gente entende por que muitas vezes o direito digital ele é chamado de direito informático ou direito da informática. Mas faz sentido a gente usar esse termo? Vamos analisar. A informática é o termo utilizado para designar um conjunto de conhecimentos que vão estudar o armazenamento, a coleta, o processamento ou a transmissão de informações digitais. Então, a gente vai ter que, na verdade, o digital é o objeto de estudo da informática. Vendo por esse lado, até que faz sentido a gente utilizar direito digital e direito informático como sinônimos. Em relação ao conceito da palavra em si, a gente vai ter duas doutrinas diferentes. Uma parte da doutrina fala que o termo informática vem do alemão informática com K, acho que tem a mesma pronúncia, não faço a menor ideia, que foi criado por um cientista da computação chamado Carl Steinbock, e vai remeter à ideia justamente de processamento de informação. Apenas isso, nada de digital. Por outro lado, a outra parte da doutrina vai falar que, na verdade, o termo informática ele vem da junção das palavras informação e automática, justamente porque a informática vai ser o campo do conhecimento que vai estudar essas informações automáticas e como elas são transmitidas, coletadas e etc. Então,
a nossa primeira conclusão é que direito digital e direito da informática, direito da informática, são sim sinônimos e podem ser utilizados como sinônimos, uma vez que um estuda o outro, vice-versa, então eles se misturam. Por outro lado, e aqui já passando para a nossa segunda diferenciação, a gente vai ter muitas vezes a utilização do termo direito eletrônico para fazer também referência ao direito digital ou ao direito informático. Isso faz sentido? Se a gente parar para fazer uma análise do conceito, então, direito eletrônico, que é a matéria ou ciência que estuda a utilização da energia elétrica por meio de componentes para permitir o aproveitamento desse fluxo em dispositivos. Então, não necessariamente a gente vai ter que eletrônico é um sinônimo de digital. Normalmente, o digital utiliza o eletrônico como a sua base, então o que a gente vai chamar de hardware, a carcaça por onde vai rodar o sistema digital. Então, o digital ele costuma estar atrelado ao eletrônico, mas não necessariamente o eletrônico vai estar associado ao digital. E aqui a gente tem um exemplo. É um exemplo esdrúxulo, mas serve para exemplificar. A sua geladeira. A sua geladeira, ela é um eletrônico, mas a sua geladeira, ela não é o digital. Eu aposto que você não quer estudar o direito relativo à sua geladeira, o que não faz sentido. Utilizando outro conceito que a gente viu, por exemplo, a gente tinha sempre essa lógica das televisões analógicas e das televisões digitais. A televisão analógica, ela era um eletrônico, mas ela não era digital. Agora sim nós temos as televisões que são eletrônicas e digitais. Então, a gente tem que, na verdade, utilizar o termo direito eletrônico para se referir ao direito digital é, na verdade, um termo errado, se você para analisar tecnicamente. Só que a maior parte da doutrina costuma utilizar esse termo direito eletrônico para fazer referência. Justamente porque quando surgiu o direito digital, lá no começo, quando ele passou a ser estudado, ele era chamado de direito eletrônico. Então acabou ficando, e é muito comum vocês verem eles sendo utilizados como sinônimos, embora tecnicamente seja errado. Mas, para todos os fins, a gente adota como sinônimo. Então, direito digital, direito informático e direito eletrônico são sinônimos. E agora, a gente entra para uma outra análise. O direito digital, no fim do dia, ele é realmente uma parte separada do direito? Ele é uma disciplina autônoma ou não? Ele é só a evolução do nosso direito normal? Para essa questão, a gente vai ter três teorias diferentes, três correntes doutrinárias diferentes que são adotadas. A primeira teoria vai falar que o direito informática, na verdade, o direito digital, eles são uma mera extensão das matérias já existentes no direito, porém com a criação de novos instrumentos para atender às necessidades desses institutos jurídicos. Vou trazer um exemplo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, sobre um contrato digital, um contrato eletrônico, a gente não tem algo novo, um novo instituto jurídico. O que a gente tem é o contrato, que já possui previsão no Código Civil, só que sendo realizado de uma outra forma, por um meio eletrônico, por um meio digital. Então, quando a gente fala sobre direito digital, a gente está falando sobre uma questão de forma, não sobre uma questão de conteúdo. Por isso que o direito já existente, a nossa legislação já existente, seria o suficiente para abranger e para lidar com as questões oriundas do direito digital. O que, por um lado, até que faz sentido quando a gente para pensar que, na verdade, todas as áreas, em algum momento, elas vão ter algum contato com o digital em razão do que a gente já estudou, que é a evolução da sociedade para a sociedade da informação, a evolução das tecnologias da informação. Então, esse é o principal argumento dessa doutrina, dessa primeira teoria. A segunda teoria, por outro lado, vai falar que, na verdade, o direito digital é sim um ramo autônomo e atípico da ciência jurídica, e que ele tem como objetivo regular as relações jurídicas dentro do ambiente virtual, ou seja, da internet. Tem ainda uma outra definição, que é um pouco mais antiga, e vai falar que o direito eletrônico, nesse caso, ele é um direito que consiste no estudo do conjunto de normas, aplicações, doutrinas, jurisprudências, etc., que vão surgir como uma consequência do desenvolvimento da informática e da sua utilização. Então, aqui a gente teria, na verdade, um conceito oposto. Não é o digital que seria o objeto de estudo da informática, mas a informática que seria o objeto de estudo do digital, como se o digital surgisse para estudar a informática.
E aí acaba sendo um entendimento mesmo doutrinário. No entanto, o curioso dessa teoria é que, apesar de considerar o direito digital como uma matéria autônoma, como uma disciplina autônoma, eles entendem que ele não possui fundamentação e principiologia próprios. Então, na verdade, o que vai fundamentar e os princípios do direito digital vão ser os princípios que já existem no nosso ordenamento pátrio, como, por exemplo, na nossa Constituição. Ou ainda, há quem diga que, na verdade, os princípios, por exemplo, do direito digital vão ser aqueles princípios previstos no Marco Civil da Internet, então os princípios do Marco Civil da Internet. O que eu, particularmente, acho um pouco errado, porque é você limitar toda a existência do direito digital ao virtual, à internet, o que não faz muito sentido, porque a gente sabe que isso pode ser explorado em muitas outras áreas, mas isso não vem ao caso aqui, eu deixo que você faça o seu entendimento. E por último, a nossa terceira teoria, e a que eu menos gosto, ela vai falar que o direito digital ele é uma matéria ainda frágil e que o objeto de estudo dele ainda está em desenvolvimento. Por isso, ele não é considerado como uma disciplina autônoma, mas ele tem potencial. Agora você entende porque eu não gosto dessa teoria? Ela praticamente foi a teoria que não quis escolher um lado, ficou em cima do muro e falou assim, é, mas não é. Ou não é, mas pode ser. O que não faz muito sentido. Porque se a gente para analisar essa justificativa de que o objeto de estudo ainda está em desenvolvimento, me desculpa, mas ele nunca vai ser uma disciplina autônoma, então. Porque uma vez que você está estudando tecnologia da informação, a tecnologia da informação é algo que está constantemente em desenvolvimento. Você nunca vai ter algo posto. Você nunca vai chegar no momento em que o direito vai ter alcançado todas as evoluções tecnológicas. Então não faz sentido você falar que ele não é por causa disso. Essa é uma argumentação muito frágil, como a gente pode perceber, porque eu acabei de acabar com ela, por assim dizer. Mas, partindo dessas três teorias, e aqui não tem certo ou errado necessariamente, isso não foi um consenso, não é algo pacificado, então cabe do seu entendimento, mas ainda tem uma outra parte da doutrina que vai fazer uma diferenciação entre direito digital ou direito informático e informática jurídica. Então, se por um lado o direito informático ele teria como objeto as relações que envolvem relações jurídicas que envolvem a utilização das tecnologias da informação, então ele tem como objeto a tecnologia da informação, por assim dizer. Por outro lado, a informática jurídica seria, na verdade, a aplicação dessas tecnologias ao campo do direito, em prol do direito, como, por exemplo, os processos digitais, a digitalização de processos, a utilização da tecnologia da informação como uma ferramenta em benefício do direito do ambiente jurídico. Então, isso seria a informática jurídica. E por que é interessante a gente saber que existe essa diferenciação em parte da doutrina? A gente vai ter um autor chamado Ricardo Canto, que quando ele está fazendo um estudo sobre a informática jurídica nas faculdades de direito da América Latina, ele vai trazer uma teoria que vai falar que, na verdade, o direito digital e a informática jurídica, eles seriam matérias em desenvolvimento, e ele traz para a gente quase que uma linha do tempo de como seria essa evolução. O conceito que ele usa, na verdade, é o conceito tendências, mas aqui a gente pode chamar de fases, seja lá do que você preferir. Então, a primeira tendência que o Ricardo Canto vai pontuar é a tendência inicial básica, ou seja, ela acontece no momento em que essas matérias estão surgindo e elas estão sendo incluídas nas grades das universidades. Justamente nessa época, a gente tem pouco avanço, pouco desenvolvimento, e em razão disso, são poucos os profissionais especializados, o que dificulta que essa matéria seja trazida para dentro das universidades de direito. Importante lembrar aqui, parênteses, que esse estudo do Ricardo Canto ele é lá dos anos 2000, então a gente precisa ter isso em consideração quando a gente vai fazer essa análise, porque, por exemplo, essa fase inicial já seria uma fase superada na nossa época, nos dias atuais. Partindo dela, então, a segunda fase, a segunda tendência que a gente vai ter é o que ele chama de tendência crescente ou progressiva. Aqui, a gente teria a consideração do direito eletrônico, que ele chama como um ramo autônomo, então, como uma disciplina separada do direito, ou ainda a gente teria a junção da informática jurídica com o direito eletrônico e o direito informático para formar aquilo que seria chamado de direito e informática. Então, seria uma matéria mais ampla, com a função de estudar toda a relação existente entre direito e informática, seja no sentido de
o direito regulando a informática ou a informática beneficiando o mundo jurídico. Essa seria, então, a segunda tendência. A terceira tendência é o que ele vai chamar de tendência avançada ou próspera. Nessa tendência, a gente teria a necessidade e a realização de legislações específicas visando regular essa relação entre direito e informática. Além disso, aqui também seria nessa época em que nós teríamos a consolidação da doutrina e da jurisprudência, com o intuito de gerar, assim, algo que pudesse ser realmente aplicado. Eu entendo que a gente se encontra mais ou menos nessa fase da evolução do direito digital da informática jurídica. Apesar de não estar completamente endereçada, acho que nem a segunda também foi completamente endereçada, mas a gente tem um pouco disso, um exemplo. Não vamos questionar a aplicabilidade desse exemplo, mas seria a LGPD, ou Marco Civil da Internet. E aí fica a questão de em que medida a LGPD realmente é uma lei para tratar sobre direito digital. Mas eu não vou entrar nessa seara aqui. E por último, então, a gente teria a quarta fase, que ele vai chamar de tendência culminante ou inovadora. Nessa fase, a gente teria justamente o desenvolvimento de projetos práticos para utilizar a inteligência no direito. Então, a gente passa dessa fase de regulação para uma fase em que o próprio Estado ou o próprio direito se tornam agentes de inovação e eles vão utilizar essas tecnologias, essa inteligência da informática em seu benefício. O que, de certa forma, a gente também já alcançou. Por isso que eu acho que assim, a primeira fase ela é a única que já foi concretizada, enquanto as outras estão parcialmente em desenvolvimento, embora nenhuma delas esteja realmente completa, eu diria. Então, quais foram as nossas premissas aqui? Primeiramente, a gente entendeu o que é o direito digital, que ele surge como uma consequência da sociedade da informação, e ele vai ter normalmente como objeto de estudo as tecnologias da informação, a sua regulação, ou muitas vezes, se você considerar como separado ou não, também a aplicação dessas tecnologias em prol do direito, que vai ser o que a gente pode chamar de informática jurídica, mas que pode ser considerado também como uma parte do direito digital. E agora, a gente chega no momento da nossa última diferenciação. O que é, então, o direito da inovação? Quando a gente fala sobre direito da inovação, a gente está falando sobre direito digital, sobre direito informático, porque normalmente a gente tem essa lógica de que inovação está relacionada à tecnologia, o que não é errado. O problema é o conceito que a gente tem de tecnologia. Tecnologia, ela nada mais é do que um novo processo, uma nova técnica que vem para solucionar um problema. Então, não necessariamente tecnologia está relacionada a computadores, a sistemas nesse sentido. A questão é que quando a gente fala sobre esse tipo de tecnologia, a gente está falando justamente de tecnologias da informação. É que normalmente a gente costuma sinônimo tecnologia e tecnologia da informação. Mas é importante saber que nem toda tecnologia vai estar relacionada à internet, a computadores e etc. Então, fazer essa analogia é um pouco errado, tá? Então, partindo disso, o que é a inovação? A gente vai ter duas definições de inovação aqui. A primeira definição que eu vou trazer para vocês ela é do Manual de Oslo, ou de Oslo, chamo como preferir, da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e que vai falar que a inovação nada mais é do que um produto ou um processo novo ou melhorado, ou ainda os dois em conjunto, que vai se diferenciar significativamente dos demais, dos anteriores. Resumidamente, é isso. E o segundo conceito que a gente vai ter vai ser o conceito trazido pela Lei da Inovação, lá no seu artigo 2º, a lei brasileira, vai falar, e esse aqui eu vou ter que ler, que a inovação ela é uma introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que vai resultar em novos produtos, serviços ou processos, ou que vai compreender a agregação de novas funcionalidades ou características aos produtos, serviços e processos já existentes. E, essa parte é importante, ela tem que resultar em melhorias em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Ou seja, a gente tem aqui muito a lógica, que vocês talvez já tenham estudado, talvez não, mas eu não vou me aprofundar, que é de inovação disruptiva e inovação incremental. Então, a gente está falando quando surge algo realmente novo, algo antes nunca visto no mercado, nunca desenvolvido, ou quando a gente tem somente uma melhoria, um incremento para algo que já existia,
mas que vai gerar algum tipo de benefício, algum tipo de ganho efetivo quando a gente está falando da relação produtiva. E é importante isso, porque praticamente essa questão do ganho e da produção é o que vai diferenciar invenção de inovação. A gente vai ter que a invenção, ela nada mais é do que uma concepção, uma ideia, que é original e vai trazer uma solução para algum problema, para alguma coisa, mas ela pode ser protegida pela propriedade intelectual, eventualmente. No entanto, quando a gente fala sobre invenção, a gente está falando sobre uma questão específica de produto ou serviço que é colocado no mercado. Então, a inovação, ela é a invenção que possui uma aplicação no ambiente produtivo, no ambiente comercial. Então, é característica da inovação ter essa questão produtiva, essa questão mercadológica, por assim dizer. Então, quando a gente vai falar sobre inovação, ou mais especificamente sobre direito da inovação, a gente já não tem essa discussão sobre uma disciplina autônoma ou não. Porque quando a gente fala sobre isso, normalmente, o que está querendo se dizer é, na verdade, sobre os aspectos jurídicos da inovação, não sobre o direito da inovação em si. Não, a inovação ela não é reconhecida como uma autonomia, como uma disciplina autônoma, como uma disciplina com autonomia dentro do campo de estudo do direito. Ela, na verdade, seria só um aspecto que pode ser estudado das normas já existentes do ordenamento jurídico. Então, quando a gente vai falar sobre direito da inovação aqui no Brasil, normalmente nós estamos falando sobre aquele sentido constitucional, que a gente vai ter lá no artigo 218 em diante, vai ter um capítulo da Constituição só para falar sobre inovação. E normalmente ele está falando mais sobre inovação no sentido estatal. Então, a gente está falando sobre as prerrogativas que o Estado tem de desenvolver políticas voltadas para pesquisa, para ciência, para formação de profissionais que a longo prazo vão resultar nesse processo inovativo, vão trazer benefícios tecnológicos, em sentido amplo, para a sociedade. E ela também vai incentivar o intercâmbio entre Estado, iniciativa privada e também entre universidades. Isso também é muito importante. Então, ainda que nós tenhamos outras leis específicas que vão falar sobre inovação, geralmente elas vão e sempre nesse sentido, de ter alguma participação estatal ali no meio. Trazendo para as leis infraconstitucionais, a gente vai ter como, por exemplo, a lei da inovação, que vai tratar especificamente sobre essa questão. A gente tem também leis de incentivos indiretos, que nós falamos. Então, por exemplo, a lei do bem, a lei da informática, que curiosamente não está no direito digital, a lei do investidor anjo, e até o próprio marco legal das startups, que foi aprovado recentemente. Aqui também é onde se encaixaria, em tese já explico, as leis de propriedade intelectual. Eu digo em tese porque existe muita discussão de em que medida a propriedade intelectual, então essa exclusividade sobre um desenvolvimento, sobre uma inovação, sobre algum desenvolvimento, seriam realmente necessárias para que exista a inovação. Existe muita discussão nesse sentido, é um assunto polêmico, que eu não vou tratar aqui hoje, mas a gente pode trazer em um próximo vídeo, quem sabe, falar um pouco sobre essa questão. Mas, em teoria, as leis de propriedade intelectual também se encontram aqui nessa seara das leis dos aspectos jurídicos da inovação. E agora vocês devem estar se perguntando, Elis, por que você trouxe esse assunto hoje? Porque, como vocês devem ter percebido, para quem ainda não percebeu vai descobrir agora, este aqui é o Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico da Hamoud Academy. O que isso significa? Que aqui nós vamos estudar inovação em sentido amplo. Então, não necessariamente a gente vai estar focado. Para quem ainda não percebeu, vai perceber agora. Este aqui é o Núcleo de Inovação Tecnológica da Hamoud Academy. O que isso significa? Que a gente não está aqui só para estudar direito digital. Embora, em teoria, a gente tenha começado estudando esse aspecto, a ideia é trazer inovação aqui em sentido amplo, inclusive também analisando a participação do Estado para o desenvolvimento do ambiente inovativo. Então, a gente não vai focar só no aspecto digital, mas também nas outras áreas do direito, como inovação no direito trabalhista, no direito da criança e do adolescente, no direito civil, no direito penal, que é um aspecto muito interessante, pouco abordado também. Então, era só para esclarecer para vocês que a ideia é que a gente tenha muitos conteúdos diferentes e diversificados aqui no canal. E se você tiver interesse por alguma área específica que você acha que não tem relação,
entre em contato com a gente que a gente pode tentar te ajudar a entender onde que entra a inovação dentro dessa sua área específica e às vezes até relacionar com o digital também no fim do dia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha ficado claro os conceitos que nós trouxemos aqui hoje, para quem não sabia, que tenha aprendido. E como sempre, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato no Instagram ou no nosso e-mail. Fica à vontade para chamar sempre que precisar. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Se quiser deixar um comentário aqui também, a gente sempre acompanha. E é isso. Eu termino com as minhas maiores saudações comercialistas, ou será que eu deveria dizer saudações digitais?